Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, muita paz. É com gratidão que retornamos ao nosso encontro semanal no programa Momentos com Joana, pedindo a Deus que nos auxilie para que esse conhecimento, esses estudos que ela nos traz, possa nos auxiliar de forma sutil no dia a dia, mas nos dando conforto, coragem, bom ânimo para que sigamos adiante. No programa de hoje estamos com ele, Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Continuamos estudando Plenitude no capítulo 13, Sofrimento no Além-Túmulo, e hoje vamos iniciar a leitura no 24º parágrafo. As consciências encarceradas? Isso. Tá, a gente vai Não, 23º parágrafo, nós vamos retornar. Nós prometemos aí no último programa, que retornar. Não deu tempo, a Miranda estava seguindo uma linha de raciocínio sobre os nossos irmãos que se entregam ao suicídio. Nós falamos na parte final do programa passado, e aí a Miranda trouxe a questão da influência espiritual que leva muitos, a terem alimentado a ideia do suicídio, lamentavelmente alguns concretizando. Então, nesse parágrafo, Joana, é qual parágrafo? 23º? 23º. Tá. Consciências encarceradas na ignorância das leis da vida, quando são chamadas ao sofrimento purificador, entregam-se à rebeldia e buscam fugir da colheita que lhes chega mediante o suicídio horrendo. E aí ela vai seguindo dizendo assim: para a própria desdita, mais dolorosa, encontram a vida que ultrajaram com o gesto desvairado, somando as novas dores à frustração, por constatarem-se como indestrutíveis, e as aflições decorrentes do ato praticado, que produzem dilacerações no perispírito, que passa então a sofrer males que não conduzia. Além desses que estão na sua realidade espiritual, as consequências infelizes, tais a dor dos familiares ou a revolta que neles se instala, o exemplo negativo que estimula outras futuras defecções, os problemas que recaem sobre os que ficaram, produzindo sofrimentos inenarráveis que se arrastam por decênios largos até o momento de retorno à Terra, com as marcas da deserção. Aí nós paramos na semana passada. Sim. E aí a Miranda estava fazendo o comentário em relação à influência espiritual que leva muitas pessoas à ideia do suicídio e, lamentavelmente, algumas vezes, à concretização do suicídio. Pois é. Justamente refletindo nessa primeira abordagem dela, falando das consciências encarceradas na ignorância das leis da vida. E nós vamos encontrar situações e irmãos que podem dizer assim: mas não é o meu caso, porque eu já não sou ignorante das leis da vida, das leis da vida, não é? E aí é que está o nosso engano, aí é que está o nosso engano. Por quê? Porque mesmo conhecendo no campo das ideias essas leis, ainda estamos numa luta ferrenha para sentir Deus através das suas leis nas escolhas diárias. E todos os dias enfrentamos situações e circunstâncias que somos desafiados a dar testemunho daquilo que estamos estudando e elegendo como nosso ideal. E naqueles momentos onde nos sentimos mais prejudicados ou fragilizados, são brechas que se abrem se não tivermos cuidado através da vigilância, para que espíritos venham nos envolver, trazendo um aparente conforto e depois dando sugestões e ideias de fuga, né? Tornando a coisa bem banal, rápida, objetiva e libertadora. Aí eu estava falando com o Eduardo, eu já vivi esse momento gravemente 2 vezes. Uma atravessando a Brasil, numa situação de responsabilidade, que eu pego a encomenda que minha mãe tinha mandado para mim lá de Maceió. E quando eu estou ali no meio daquela passarela, do nada, eu estava assim próximo da mureta, eu ouvi assim, bem tranquilo: olha só, imagina você pulando daqui, você vai flutuar, 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 flutuar. Aí eu olhei e falei: meu Deus, misericórdia, isso aqui é uma ideia suicida. Como a gente sabe da nossa limitação moral, não é?
Não ficamos brincando, não. Nos afastamos. Fui pro meio da passarela. Foquei um senhor que estava na minha frente. Até hoje eu lembro, estava com a camisa vermelha. Eu foquei ele e não tirei mais o olho até que cheguei do outro lado e atravessei a Brasil. E não faz muito tempo, alguns dias atrás, fizemos um passeio de barca, né? E já fomos das últimas a entrar, nos encostamos na mureta e ali estávamos conversando. Do nada eu olhei assim as águas do mar, bem... Aquilo foi crescendo na minha visão, sabe? Como se fosse uma hipnose. A água me olhando e eu olhando para a água. E veio aquela ideia, imagina, mergulhando fundo aí. Aí eu olhei e falei, meu Deus, misericórdia, isso aqui não é ideia boa. Vamos falar de Jesus? Aí saí da rota da sugestão. Porque é tudo muito sutil. Então eu estava passando momentos nas duas situações onde eu não estava fragilizada, não. Olha só. Não estava, não. Eu estava lúcida, pegando uma encomenda da minha mãe, não estava com nenhum transtorno, nenhum sofrimento, nenhum, sabe, agravante de experiências dolorosas naqueles dias. E nesse passeio também não. Estava junto com amigos, tranquila, tal, feliz até. E do nada, eu bati o olho assim na água e gerou uma hipnose. Eu não conseguia tirar o olho da água. Não conseguia tirar o olho da água e aquela coisa crescendo, avolumando no meu olho. Quando veio a ideia, imagina, dando mergulho aí fundo, eu falei, tá bom, vamos chamar Jesus, que vai ficar complicado. Para vocês verem. Agora, imagina no meu lugar, se eu tivesse naquele dia, me sentindo ofendida, magoada, triste, revoltada, eu fico imaginando um pai de família desempregado, massacrado, humilhado, sabe? Desacreditado na sociedade. Só Deus mesmo para dar força. Então a gente está falando aqui agora, eu aproveito até para envolver as pessoas que estejam nos ouvindo, que estejam vivendo situações muito sofridas, muito delicadas em suas vidas, sendo humilhadas, sabe, se sentindo desesperançada, achando que não vale a pena continuar. Muda a rota, vale sim. Vamos falar de Jesus, vamos pensar em Jesus, vamos buscar Jesus. Se imagina indo na direção dele, ele abrindo os braços e você fica ali dentro, coladinho no coração dele, se fortalecendo, porque é um assédio muito doloroso quando se trata de suicídio. Então que Jesus fortaleça, né, todos vocês que estão aí nos ouvindo, que estão passando por esse assédio, que essas ideias muitas vezes acodem na sua mente, né, ideias de deixar a vida, de desistir, porque tem o suicídio direto, né, que é esse que a Miranda estava falando, mas também tem o suicídio indireto, que muitas vezes esses espíritos tentam estimular, né, fazendo com que a gente desista de viver, se entregue à depressão, não se alimente, não tome os nossos remédios, não nos cuidemos. Isso também, não faça o tratamento, não vá à casa espírita. Exatamente. Então isso são ideias perniciosas, né, que tentam nos induzir a um suicídio indireto, onde a gente se deixe morrer. Então, seja o suicídio direto ou indireto, que estejamos atentos, vigilantes, pedindo forças ao Cristo, aos benfeitores espirituais. É fundamental, como disse a Miranda aí, buscar o socorro na casa espírita. Não dá para dizer, não precisa ir na casa espírita, eu rezo na minha casa. Não é a mesma coisa. Então vá ao centro espírita, o ambiente da casa espírita fortalece, ajuda. Mas lá tem muita gente que faz coisa errada, tem muita gente que faz coisas que eu não concordo. Não olhe, você está ali para buscar ajuda e tratamento espiritual. Os companheiros que estão equivocados, ore por eles, porque eles também vão ter que colher os frutos daquilo que eles estão plantando. Então, busquemos os tratamentos, seja o tratamento na casa espírita, ou se você não é espírita, na sua igreja, onde for. Busquemos o tratamento médico, a terapia, tudo que tiver ao nosso alcance para superar aí os momentos de dificuldade e essas ideias, né, negativas, perigosas, que tentam nos induzir a desistir da vida. Então, vamos lá, voltando aqui, livro Plenitude, capítulo 13, Sofrimento no Além-Túmulo. Eu estou aqui com a Maria de Fátima Miranda. E nós vamos agora para o parágrafo, Miranda. Noutros casos... 25º. Noutros casos, diz Joana de Ângeles, buscando fugir às enfermidades degenerativas, outras pessoas recorrem à eutanásia.
na ingênua perspectiva de sono eterno, sem despertar, quando tudo fala de vida, de atividade, de progresso. O letargo que buscam é povoado de pesadelos sombrios e presenças espirituais impiedosas, que lhes invectivam o ato e as atormentam sem descanso. Então, isso é uma situação que todos nós aqui podemos passar. Nenhum de nós quer passar por isso, né? Quer ter uma doença degenerativa, né? Que nos leve a uma situação de dor, de sofrimento. Mas, com certeza, pensar em eutanásia, pensar em tirar a própria vida, não é a solução, sobretudo para nós que conhecemos que não vai adiantar nada. Pelo contrário, eu vou tirar minha vida física e vou estar numa situação ainda pior no plano espiritual. Se nós tivéssemos noção do quanto uma enfermidade, quando chega até nós, nos traz lição, pararíamos, conversaríamos com Jesus e pediríamos condições para que pudéssemos sentir aquela enfermidade não com revolta, mas buscando tirar a lição, porque é nisso que nós observamos pessoas que têm doenças gravíssimas, são desenganados e conseguem sair. Que o médico desafia e diz, olha, tem 30 dias de vida, e 3 anos depois o paciente está lá lúcido conversando com o médico. Por quê? Porque tirou daquela experiência a lição que precisava. A enfermidade, às vezes, chega para ser o ponto final de uma jornada e dá chance a uma avaliação e um retorno mais tarde. Mas tem situações onde a enfermidade é um freio para que você pare, reflita, equacione e mude a rota, mude a direção dos pensamentos, sentimentos, comportamento, ideia, vontade, atitude, vida. Continua Joana de Ângeles. A morte, em hipótese alguma, faz cessar o sofrimento, porque não anulando a consciência, faculta-lhe logicar e vivenciar o prosseguimento das experiências. E porque as percepções pertencem ao espírito, continuam sendo transformadas nas delicadas engrenagens da energia, em sensações e emoções. Daí a manifestação do sofrimento, corrigindo os erros e conduzindo o infrator à reparação. Ninguém pense em morrer para libertar-se, caso não se libere antes do fenômeno de alterações biológicas pelo processo da morte. Então, mais uma vez, ela reforça, né? Você que está sofrendo, é muito comum quem está em sofrimento, quem está passando por dores, sejam dores físicas ou dores morais, vir aquele pensamento, né, perigoso, dizendo assim, não seria melhor morrer? Não seria melhor desistir de tudo? Cuidado, né? Isso são induções maléficas de espíritos que querem exatamente te provocar dor e sofrimento, porque eles sabem que se você morrer pelo suicídio, direto ou indireto, eles vão ver, né, a vingança deles se concretizando pela dor e o sofrimento que você terá, que nós teremos do outro lado da vida. Então, muito cuidado com essa ideia de que é melhor morrer para acabar com essa dor e esse sofrimento. Não, isso é um engano, porque a vida continua. É justamente isso. Se conscientizar de que é imortal, né? Que as situações que geram sofrimento e dor são transitórias, nos dá resiliência para que nós saibamos transcender aquele momento levando a maletinha da lição do aprendizado. Seguindo aqui, Joana diz, a ilusão que se permitem os indivíduos, conceituando a vida como um acidente biológico, é a grande responsável pelos disparates que lhes engendram dor e sofrimento. Somente a conscientização, a verdadeira individuação permitem uma vida saudável na Terra e além dela, quando ocorrer o fenômeno da morte em natural processo final de ciclo biológico. Então, aqueles que pregam, né, o materialismo, o ateísmo, não sabem o desserviço que estão fazendo, né, para a sociedade, porque essas ideias, elas levam muitas pessoas diante da dor, do sofrimento físico ou moral, a pensar o seguinte: bem, se a vida é só isso daqui e morreu, acabou, eu estou sofrendo, eu não quero mais sofrer, eu tiro a minha vida e resolvo meu problema. Então, aqueles que pregam
o materialismo, aqueles que pregam o ateísmo, vão carregar nas costas o peso, né, de terem influenciado, ainda que indiretamente, né, vamos dizer assim, no suicídio de muitas pessoas. E quem conceitua a vida como um acidente biológico vai encontrar justificativa para banalizar em qualquer departamento. É o aborto, é a drogadição, é o desrespeito ao próprio corpo e o suicídio. Continua Joana de Ângeles. Prosseguindo ser, além da disjunção cadavérica, com a consciência de si mesmo, é natural que permaneçam nele impressas as sensações e emoções amplamente vividas. Como efeito, aquelas que lhe constituíram bênção ou desarmonia predominam com mais vigor, dando curso à vida, embora noutra dimensão. Nessa panorâmica, ressaltam as impressões grosseiras de que não quis ou não se pôde libertar, gerando sofrimentos correspondentes, qual se permanecesse na esfera física. Quer dizer, nós vamos levar conosco exatamente aquilo que nós somos. As nossas tendências, os nossos pensamentos, os nossos vícios, vai tudo com a gente, Maria de Fátima. Foi o que nós falamos no início, num outro programa, né? No programa anterior, que o nosso perispírito vai levar impresso nele as marcas das nossas escolhas e as consequências naturais de cada uma delas. Ficará sinalizado, será um mapa, não é? Que nós marcamos na última encarnação. E vamos avaliar. Em cada sinalização que sentíamos, o que estava à nossa volta, que poderíamos ter escolhido. É na avaliação da encarnação que nós vamos ficar com também um produto de lição, que mais tarde será a proposta que seja aplicada numa próxima jornada reencarnatória. Aí nos perguntamos, de quantas sinalizações já viemos? De quantas avaliações estamos agora? E não soubemos ainda, de repente, despertar para a grandeza do ser espiritual que nós somos. Independente das lutas, dores e valores, nós somos únicos no universo, sem com isso sermos superiores ou inferiores a ninguém. Continuando aqui, Joana nos fala o seguinte: como é compreensível, as fantasias cultivadas e os desequilíbrios da insensatez geram na área dos sentimentos amarguras que são complementadas pelos complexos resultados da consciência de culpa, em razão dos erros perpetrados e de tudo quanto de positivo ele houvera podido realizar e não logrou fazer. Por isso que muitas pessoas, né, atualmente, nós aqui vemos isso muito, carregam uma culpa inconsciente, porque no passado não soubemos dar valor, né? Cometemos equívocos graves. Muitos de nós até praticamos aí o suicídio direto ou indireto, e hoje trazemos conosco, na nossa mente, na nossa emoção, no nosso comportamento, no nosso corpo físico, as consequências, né, dessa consciência culpada que nos cobra aí a reparação. Vamos continuar. A consciência que se apresenta culpada engendra mecanismos de reparação que se transformam em pesadelos de arrependimento desnecessário, assim permanecendo como látego inclemente a infligir-lhe punição. O arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade, que convida à reconstrução, à renovação, à ação reparadora sem aflição nem desdita. Então, precisamos buscar isso, né? A reparação, falamos isso em programas anteriores, lembrando aí o nosso Gerson Simões Monteiro e o seu livro Aqui se faz, aqui se repara. Pois é. Mas entramos num mecanismo de autopunição, de autotortura, não é? Impusemos tanto isso aos outros, que na hora que a consciência nos convida a ficar de frente cada um consigo mesmo, começamos a infligir isso a nós mesmos. Continua Joana. O sofrimento no além-túmulo também assume condições chocantes, quando o desencarnado, por meio da perturbação do após a morte, entrega-se às ideoplastias do cotidiano, construindo psiquicamente um clima e uma realidade nos quais se envolve, que lhe propiciam o prosseguimento do estado orgânico com as suas difíceis conjunturas, agora em situação diferente,
prolongando a ilusão carnal com todos os seus ingredientes perturbadores, que são resultado do apego à matéria, de que se não libertou realmente, apesar do fenômeno biológico da morte. Quer dizer, a fome, o frio, a sede, as necessidades sexuais, as funções físicas de excreção de fezes, urina, entendeu? No caso do sexo feminino, o fluxo menstrual, porque está impregnado das sensações do corpo com o qual se locupletou em muitos momentos e não soube evoluir. Para quem está achando isso estranho, isso é um fenômeno mental. Né? O espírito, é como ele se sente. É como ele se sente, como ele se vê. Nós desencarnados vamos continuar com o nosso corpo espiritual. Não teremos mais o corpo físico de carne, mas o corpo perispiritual, totalmente semelhante ao corpo que temos hoje. E aí, o pensamento é que vai criar o nosso céu ou o nosso inferno. Tanto que na reunião mediúnica chegam espíritos que não sabem que estão desencarnados. E já desencarnaram há um período longo, de 50 anos. Sentindo dores, né? Sentindo isso mesmo. Sangramentos que não existem mais e que está tudo no campo mental. Porém, quando ele olha para o corpo dele espiritual, ele continua vendo aquele sangramento. Isso. Ele e continua precisa desse momento mediúnico para ser convidado a perceber que está usando uma ferramenta que é o corpo de outra pessoa, através do qual está falando, se expressando, para gerar um despertamento. E agora vamos terminar esse capítulo quando Joana nos diz: é indispensável a libertação dos condicionamentos materiais, disciplinando a mente e a vontade, de modo a adaptar-se de imediato à vida além da vida. Somente assim, o sofrimento pode ser evitado, especialmente se a existência corporal fazer-se caracterizar pelas ações enobrecidas, atingindo a finalidade precípua da reencarnação, que é a busca da felicidade. A educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na Terra, como no além-túmulo, facultando-lhe vida em abundância de paz. Realmente, Joana aí nos traz reflexões muito importantes, um texto maravilhoso, né? Leiam com calma esse capítulo 13 novamente, Sofrimento no Além-Túmulo, porque meditando em cada parágrafo, em cada fala de Joana, se nós conseguirmos colocar isso em prática, pelo menos racionalmente, nós vamos estar evitando muitas dores aí para o nosso futuro, sobretudo quando deixarmos o nosso corpo físico. Isso mesmo, e a doutrina nos oferece esses recursos, não é? Não é à toa que Jesus sabia que no momento tal chegaria o Consolador com um objetivo específico, libertar o homem de si mesmo. Então estamos chegando aí ao final de mais um programa, né? Um programa muito importante, nesses últimos 2 programas aí, sobretudo, né, refletindo sobre as nossas responsabilidades, sobretudo nesse tema complexo que é a questão do suicídio, que nós estejamos atentos para não mais nos permitirmos passar por essa experiência tão dolorosa no além-túmulo e, se possível, trabalharmos com muito afinco, com muita dedicação em ajudar os nossos irmãos que estão com essas ideias suicidas, que estão com o pensamento em desistirem da vida ou mesmo de desistirem de tentar melhorar, né? Se entregarem, né? Não se cuidarem mais, não quererem mais ir ao médico, tomar remédios, ir na casa espírita. Então procuremos auxiliar a esses irmãos, porque socorrendo a eles, estamos socorrendo a nós mesmos. Muita paz a todos, que Jesus abençoe e nos fortaleça sempre. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.